Olá, pessoal, novamente aqui. Vamos agora falar um pouquinho de química, né? Uma matéria bem legal para o Enem, muito difícil aí no ponto de vista dos alunos, mas assim, estudando bastante a gente domina a química, né? Um dos conteúdos muito legal que cai no Enem é sobre a eletroquímica, né? Essa área da eletroquímica, ela é da físico-química, ou seja, ela é misturada a física e a química tudo junto, né? Claro que a gente volta, dentro da química, a gente estuda mais essas reações que acontecem. Então, o professor de física, ele avalia físico-química nessa área em uma outra abordagem, né? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos fundamentais em eletroquímica, por exemplo, o NOx, oxidação, nós vamos falar de redução, de pilhas, né? Então nós temos diferentes tipos de pilhas, nós vamos entender qual é a composição de uma pilha, né? Nós vamos falar da pilha de Daniel, nós vamos falar também da força eletromotriz, ou DDP, que é a diferença de potencial. Então a gente calcula quantos volts uma pilha consegue emitir, né? Então tem como. Porque assim, a gente tem que pensar que cada pilha tem uma composição diferente, né? E isso vai depender do elemento químico que está inserido na pilha. Tá? Então, por exemplo, pilha de cádmio, pilha de magnésio, pilha de cobre, pilha de zinco. Então, isso tudo influencia na durabilidade da pilha e tem outros fatores também que a gente vai ver. E o tipo de composto é a força com que ela vai gerar essa energia, né? E por último, nós vamos estar encerrando nossa aula com os tipos de pilha, que é o que a gente consegue aí tentar fazer em 30 minutos, né? Vai ficar alguns conteúdos, né, como a eletrólise e tudo mais, mas isso daí depois vocês podem estar retomando, ou se quiserem mandar mensagem, perguntar, a gente pode depois estar conversando sobre isso. Bom, para a gente iniciar, nós vamos entender o que é essa eletroquímica, né? Então, a eletroquímica, ela estuda o quê? A transferência desses elétrons, e nessa transferência eu promovo a energia. Eu promovo, eu converto, na verdade, as energias que são química em energia elétrica, ok? Vamos dar uma olhadinha então aqui, ó, neste exemplo que eu trouxe para vocês. Então aqui nós temos dois tipos de energia. Vale lembrar que a energia, ela não pode ser nem produzida, criada. Eu não consigo criar uma energia, tá? Eu consigo transformar uma energia, tá? E também eu não consigo, por exemplo, destruir. Eu não quero mais esse tipo de energia. Então, vou lá, eu elimino. Não tem como, tá? Então, a gente sempre tem a transformação de energia. Como assim, por exemplo? Se eu pegar a luz do sol, ela já é uma energia existente, que é a energia luminosa. Eu posso converter ela em energia química, na fotossíntese, por exemplo, quanto eu posso converter em energia térmica, né, os répteis, por exemplo, que são ectotérmicos, eles ficam na luz do sol para se aquecer. Isso é uma conversão de energia, tá? E aqui, voltado para a eletroquímica, nós também podemos converter essas energias. Então, nós temos dois modos. O fato é, para falar de química, a gente tem que ter reação química, ou seja, energia química, tá? E nós podemos ter a energia elétrica, porque a energia química, ela vai ser convertida, melhor dizendo, em energia elétrica. Por exemplo, a pilha, ela tem compostos, substâncias químicas, que ela vai ser convertida e você vai pôr no seu controle, por exemplo, aqui no passador de slide, né? E aí eu consigo ligá-lo, eu consigo fazer funcionar, tá certo? Então esse é um tipo de conversão nas pilhas, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, a energia elétrica sendo convertida em energia química, nós chamamos um processo de eletrólise, tá? E esse processo a gente chama de não espontâneo. Agora, precisa ser induzido, ok? Se eu tiver o contrário, a energia química sendo convertida em elétrica, a gente vai ter as pilhas. E essa é uma reação totalmente espontânea, ok? Falando um pouquinho sobre os conceitos que a gente vai abordar, que eu vou falar muito para vocês aqui, que é sobre
basicamente a oxidação e a redução, a gente tem que a oxidação seria a minha substância perder elétrons, tá? Então elas perdem esses elétrons pro ambiente. Vamos pensar num metal oxidando, né? Então a ação do gás oxigênio. Então o substrato ali do ferro, a superfície, vai começar a se corroer. Esse processo é oxidativo, ou seja, o ferro está perdendo o elétron. Tá bom? O segundo conceito é sobre a redução, né? O que a gente tem na redução aqui, então? É o ganho de elétrons, ou seja, uma substância, ela vai ganhar elétrons. Então, ela vai aumentar, basicamente, a sua massa, tá certo? Olha só, vamos pensar no seguinte. Numa reação química, a gente tem ou uma substância, ela vai ganhar elétron e a outra vai reduzir. Sempre vai acontecer esses dois processos. Uma ganha e uma perde. Tá? Uma reduz e a outra oxida. Outro tipo de conceito que a gente tem é a questão da reação de oxredução, que é quando a gente avalia a transferência de elétron entre os processos de oxidação e de redução. Por isso vem o nome. E por último, que nós vamos usar também, é o número de oxidação, o famoso NOx. Tá? Meus alunos sabem bem porque esse bimestre eu estou dando bastante essa matéria de NOx, principalmente para o primeiro ano, né? E o segundo ano, aí no terceiro ano, na revisão do pré-vestibular, né? Bom, número de elétrons que o átomo ganha ou perde, ou seja, então quantos o meu magnésio vai perder elétrons, tá? Por exemplo, quanto que uma substância, vamos pensar o cloro, ele vai perder ou ele vai ganhar? Ele vai oxidar ou ele vai reduzir? Então, a gente consegue avaliar isso através do número de NOx. Bom, aqui nós temos uma pilha de Daniel que o que aconteceu, né? Então, não foi o primeiro a descobrir o modo das reações das pilhas, foi Alexandro Volta. Então, o Alexandro Volta, ele tinha montado uma pilha com discos de cobre, de metal, né? O metal cobre e o metal zinco, conectados a um fio condutor de elétrons, tá? Mas, depois de 36 anos, isso aconteceu por volta de 1800, então em 1836, o John Frederick Daniel, conhecido mais como Daniel, ele acabou adaptando essa pilha que ele montou, né? A gente vai ver ali semicélula, a gente chama ela e tudo mais, ela acaba sendo um processo menos perigoso. Então, ele acabou, na verdade, levando todos os créditos. Como que funciona essa pilha de Daniel? Então, nós temos duas semicélulas, tá? Então, elas são divididas no meio, como vocês estão vendo ali na imagem. Essas pilhas, nós temos dois pontos, dois lados. Vamos colocar aqui o lado esquerdo, que vocês estão vendo, e o lado direito. No lado esquerdo, ele colocou uma barra de metal do tipo zinco sólido, e colocou o sulfato de zinco na água. Quando entra esse sulfato de zinco na água, eles acabam se dissociando, formando Zn2+, e SO4 2-, que é o sulfato. Beleza. Do outro lado direito, nós temos uma barra de metal, que é o cobre, tá? O cobre sólido. E ele colocou, na verdade, no meio aquoso, o sulfato de cobre, que quando entra em contato com a água, ele acaba se dissociando também, formando o CO2+, e formando o SO4 2-, tá? O que acontece nesse processo, então? A barra de zinco, ali a gente chama de ânodo. Ele o polo negativo da pilha, tá? E do lado direito, nós temos o cátodo, ok? Que é o lado positivo, então, da nossa pilha. Nesse caso, o que acontece? Os elétrons que estão do polo negativo, eles tendem a passar por um fio condutor, basicamente pode ser o cobre, tá? O mais usual. E aí ele acaba, nessa transferência do polo negativo para o polo positivo, ele acaba produzindo a energia, tá? A gente pode medir isso aí com uma lâmpada conectada ao fio de cobre, que ela vai acender, ou por um voltímetro, que ele vai marcar o quanto de volts, né? Quanto de energia está passando ali, ok? Vamos ver isso aqui, ó,
Já eu mostro o exemplo então. Antes disso, eu vou mostrar para vocês a reação da pilha de Daniel. Como que acontece? Então, essa pilha vai ter aqui, ó, duas formas de se escrever, tá? A mais comum a gente utiliza a forma iônica. Então, nós vamos ter ali o zinco mais o sulfato de cobre, a seta de transformação, então o meu reagente aí é o zinco e o sulfato de cobre, ok? E nós temos também ali o produto, que é formado cobre e o sulfato de zinco. Se eu for escrever isso na forma iônica, eu só posso escrever da seguinte forma. Zn sólido, então vai ser o Zn0, mais o Cu2+. O que significa esse Cu2+? Significa que ele acaba perdendo esses 2 elétrons, né? Que ele vai ganhar lá no produto. Então, por isso que no produto tem só o Cu sólido, porque esse produto recebeu esses 2 elétrons que ele tinha perdido, tá? E o zinco é a mesma coisa. Antes, ali no meu reagente, eu tinha o zinco no estado sólido, e ele perdeu 2 elétrons que vai ser expressado lá no meu produto, tá? Bom, como que funciona então essa pilha de Daniel, né? Então, como a gente viu aqui, ó, as semicélulas, né, separados, zinco e cobre, e ali conectado ali em preto, né, que é o fio condutor, e vocês podem observar que existe uma ponte salina ali que conecta os dois, tá? Essa ponte salina, geralmente eles utilizam cloreto de potássio, tá? Esse cloreto de potássio é um sal, tá? E ele serve para dar durabilidade na pilha. Ela vai durar por mais tempo, porque sem ele a pilha ia se gastar muito rapidamente ali e o processo de energia ia ser curto, tá? Então essa ponte salina, os íons acabam migrando para as duas semicélulas, tá? E aí eles acabam então fazendo com que o processo ele acaba demorando um pouco mais para acabar a pilha. Porque a gente sabe também que tem pilhas, isso vai depender da composição dela, que dura mais, outras pilhas que dura menos, né? Bom, observem o que vai acontecer aqui no nosso slide agora, né? Olha só, quando eu perco elétrons aqui no zinco em direção ao cobre, o que acontece com a barra de zinco, né? Ela acaba diminuindo a sua massa, diminuindo a sua composição, enquanto a de cobre, que está recebendo os elétrons, ela acaba aumentando. E isso faz com que a água, a substância líquida, na verdade, que está ali no zinco, acaba ficando mais escura, porque além dela mandar elétrons para o cobre, ela acaba perdendo elétrons para o meio aquoso também, ok? Que é o Zn2+, acaba perdendo esses elétrons. Enquanto o cobre, a água fica um pouco mais clara, a substância aquosa, porque todos os elétrons que estão ali têm a tendência de ir para a barra de metal, o que aumenta a massa do cobre, tá certo? Então esse é o esquema da pilha de Daniel. Falando então agora sobre as equações de oxirredução para uma pilha, né? Como que a gente pode obter? Observem que eu vou ter no meu reagente o zinco perdendo 2 elétrons, o zinco no estado sólido, ele perde 2 elétrons, tá? Se ele perde, ele está oxidando, então ele oxida. Aí forma o Zn2+, porque ele perdeu 2 elétrons, ou ele doou 2 elétrons, que seja, mais os 2 elétrons que ele perdeu. Embaixo, nós vamos ter agora a semi-reação do cobre. O que a gente tem nessa semi-reação do cobre, né? Nós vamos ter o inverso do zinco. Porque lembra que eu falei para vocês? Se um oxida, o outro obrigatoriamente reduz. Então, a gente tem ali, ó, o Cu2+, mais 2 elétrons, que já está perdido, e ele acaba ganhando o elétron lá no produto. Então, transformando o cobre no estado sólido, beleza? Vamos traçar a equação global disso daqui agora. Como que eu faço para traçar essa equação global? Eu vou somar as minhas duas equações, tá? Então, tudo que está antes do reagente eu somo, e tudo que está depois do reagente, no produto, né, eu somo também. Só que se eu tiver elementos iguais, um no reagente e o outro no produto, eu corto, porque daí eu tenho a diferença, que é o que vai acontecer com os 2 elétrons, porque a única coisa igual entre as duas reações é a quantidade de elétrons. Então, eu corto meus elétrons e aí eu vou repetir toda a equação. Então, essa é a equação global e eu posso fazer um esquema da pilha agora, que eu vou separar essa equação global em ânodo e em cátodo. Então, como que eu vou ter aqui então? Olha só, do meu lado esquerdo, eu vou colocar o ânodo,
é a porção negativa, tá? É o polo negativo e é o polo que vai ter a oxidação. Eu vou pegar, então, ali, quando estava na minha equação, eu vou colocar Zn sólido, uma barra, e o meu produto, que é o Zn2+. Então, eu coloco o reagente, depois o produto, do elemento zinco. Coloco 2 barras, e aí nós vamos deixar o produto o reagente do cobre, que é o Cu2+, uma barra separando do produto do cobre, que é o Cu0. Então, esse é o esquema da pilha, e isso eles podem trazer muito, tá? No Enem, na questão, para vocês estarem identificando. Nesse processo, quem é de oxidação, quem é de redução. Vocês não precisam nem montar a equação, só olhar pelo esquema da pilha que você já vai saber, tá? Sempre do lado esquerdo a gente tem o processo de oxidação, sempre do lado direito o processo de redução, ok? Existe um experimento relacionado com que é o experimento galvaniano, né? Que é o do Luigi Galvani. O que acontece? E do Alessandro Volta também, né? Mas isso aí a gente vai falar depois. Galvani, ele, em seu laboratório, ele estudava muito a estrutura biológica dos anfíbios. E com isso daí, ele fazia muito dissecamento, ele fazia dissecação, né? Melhor dizendo, desses animais. O que acontecia, então? De forma assim involuntária, né, sem eles ser proposital, vamos pensar assim, eles acabaram deixando o anfíbio morto, a rã morta, e aí eles abriram ela, tudo bonitinho, e estava perto de um gerador de eletrovoltagem. E quando eles conectaram ali uma pinça, houve a contração muscular dessa perna da rã, tá? Então eles ficaram, mas como que isso aconteceu? Então, Galvani, ele acabou afirmando, jogando uma teoria e até publicando ela sobre o corpo produzir a eletricidade. E não funciona bem assim, a gente sabe, né? Isso aconteceu com o Alessandro Volta, então, que ele refez o experimento, ele reviu então como que era essa situação e ele chegou à conclusão de que a rã, não é que ela estava, por exemplo, gerando eletricidade, mas que essa eletricidade vinha de fora, né? E o que ele fez, então, aqui para observar? Ele pendurou essa rã aqui em A, vocês podem ver, né? Ele deixou ela na posição vertical e ele conectou um fio de zinco emendado num fio de cobre. Então, na sua área de contração dos músculos e aqui na estrutura da coxa da rã, tá? Da coxa da perna da rã. O que acontece? Como os meus elementos, zinco e cobre, eles são diferentes, houve a contração. E a rã, ela acabou movimentando a sua perna. Agora, ele falou assim, vou testar se isso acontece só com um fio que ele é diferente ou se é um único fio. Então ele foi avaliado, ele fez o mesmo experimento e conectou só o cobre. E ele viu que não houve essa contração. Então aqui a gente tem um exemplo que não é exatamente a eletricidade gerada pelo corpo, né? Então ele acaba vindo muitas vezes de fora essa eletricidade. Vamos entender agora aqui, para a gente praticar junto esse exercício, para a gente determinar a reação de redução, de oxidação, a de redução e traçar a equação global. Então aqui, pessoal, ó, o zinco nesse caso, ele é diferente daquele outro, que vai depender, eu vou ter que comparar entre os meus metais, para ver quem oxida e quem reduz, tá bom? Nesse caso aqui, nós temos o Zn2+, mais 2 elétrons. Então eu tenho o meu zinco faltando elétrons aqui, ok? No meu produto, ele vai acabar... a gente soma ali, né? Então, ó, Zn2+, mais 2 elétrons, acaba formando meu zinco no estado sólido. Embaixo, eu vou ter o magnésio no estado sólido e ele perdeu 2 elétrons. Ah, professor, então se ele perdeu 2 elétrons, que reação que é aqui, pessoal? Vamos ver, ó. Reação de oxidação, porque ele perdeu esses 2 elétrons. E se ele oxida, obrigatoriamente, quem vai reduzir? O zinco. Então, está aqui. Vamos traçar a equação global. Tá tudo certo. Aqui, ó, eu tenho 2 elétrons do lado do meu reagente no zinco e 2 elétrons no lado do produto, né? Quando eu traço a equação global, eu vou cortar esses 2 elétrons e depois a gente aqui acaba somando tudo, os números, como são tudo diferente, eu só vou repetir, então. Tudo que está antes da seta, o Zn2+, mais o Mg0,
e aí a seta de transformação, e depois nós vamos ter quem? Aqui o Mg2+, e mais o zinco, beleza? Se eu fizer o esquema da pilha, eu vou pegar então quem oxida, né? Primeiro, que é o magnésio aqui do meu produto, e depois uma barra magnésio do reagente, e duas barras para separar o ânodo do cátodo. Eu vou colocar o zinco, Zn2+, e depois o meu produto, que é o Zn0, ok? Ó, essa daqui foi a imagem que vocês estão vendo, é a pilha então de volta, que é a que eu comentei no começo, que tem discos de cobre um em cima do outro e de zinco conectados com um fio elétrico, tá bom? Então assim, dá pra gente montar diversas pilhas, pilha com estrutura ácida, também que é muito rápido daí, né, que acendeu, a gente fez um experimento uma vez, que os alunos ligaram a televisão com uma pilha formada à base de moedas e sal, né, água salina. Então, a gente conseguiu ligar a televisão só com a formação disso. Beleza. Então, pessoal, nós vamos ter aqui o DDP, que a gente chama, né, que é a diferença de potencial de pilhas, ou chamada também como força eletromotriz, tá? O que significa isso? Aqui eu vou conseguir calcular o quanto que uma pilha vai gerar de eletricidade, tá? O quanto que ela vai converter de energia química em energia elétrica. E a gente sempre usa, pessoal, o hidrogênio como comparação. Por quê? Se a gente for avaliar o potencial do eletrodo do hidrogênio, sempre vai ser a zero. Tá? Então, essa equação que a gente está vendo aí na tela, que é do hidrogênio, sempre vai ser zero, tá bom? Todos os outros elementos a gente vai sempre estar confrontando com ele, e a unidade de medida expressa sempre volt. Bom, então o que a gente tem aqui, ó? Se eu for já colocar tudo aqui para vocês verem, que eu acho que fica mais fácil, porque aqui nosso tempo já está quase acabando. Então o que a gente tem ali, ó? O hidrogênio, ele é uma reação de oxidação, porque ele vai perder elétrons, então, e vai ser zero o DDP dele, a força do eletrodo, tá bom? Agora, do cobre, olha ali, o cobre gera em média de 0,34 volts, tá? Somando isso, 0 com mais 0,034, eu vou ter 0,34, que é a minha reação global de uma pilha entre o cobre e o hidrogênio, beleza? Essa tabelinha aqui, ela é a tabelinha que nós vamos obter esses valores de potencial do eletrodo, beleza? O que a gente vai observar aqui, pessoal? Presta atenção. Nós temos aqui, ó, do lado direito, né? Aqui nós vamos ter o processo, então, de oxidação, que é o qual eu vou perder os elétrons. E do lado esquerdo, eu vou ter ali o processo de redução. Professor, mas eu tô vendo ali, ó, força oxidante, força redutora. É o contrário, pessoal. Se eu tenho um processo de oxidação, o meu agente, quem oxida, ele é o agente redutor, porque ele vai forçar o outro a reduzir, tá? E se eu tenho um processo de redução, o meu agente, a minha força atuante, é oxidante, tá? Então é sempre o contrário. Por quê? Ele vai fazer com que o outro reduza, beleza? Então vamos observar. Então, se eu tenho um processo de oxidação, que a minha reação vai acontecendo, eu vou olhar aqui do meu lado esquerdo. Olha ali, ó, vamos pensar no lítio ali em cima. A primeira molécula, eu tenho o lítio no estado sólido e ele vai perder elétrons. Quando ele perde esses elétrons, qual é o potencial de oxidação dele? Mais 3,4. E se ele reduzir, né? Então eu vou ter o elétron mais lítio, eu formo o meu lítio sólido. Olha do lado direito a tabela, menos 3,04. Então, pessoal, os valores, eles são os mesmos. A única coisa que vai mudar de oxidação para redução é o sinal. E é esse sinal que a gente vai comparar, tá? E embaixo tem mais elementos. Aqui não coube aí na tabela, por isso que eu só trouxe metade dela. Então vamos calcular aqui para a gente ver, né? Ó, a formulazinha é tranquilo, é só a gente fazer o ΔE, que é a energia potencial, que eu vou ter a energia do elemento que oxida menos a energia do elemento que reduz. Então, olha aqui, eu vou ter uma pilha de cobre e de zinco, que elas respectivamente valem o cobre mais 0,34 volts e o meu redutor, aqui sofre a redução, menos 0,76.
Então, o meu agente oxidante é o mais 0,34, menos, que é da fórmula, menos o valor de volts do zinco, né? Que vai ser menos 0,76. Ah, tá. Somando isso daí, eu vou ter uma pilha com o meu DDP girando em 1,10 volts, ok? Lembrando que isso aqui é uma revisão, né, pessoal? Uma revisãozinha que a gente está fazendo, então tem muito mais coisa em cima disso, né? Bom, falando aqui rapidamente sobre os tipos de pilha, nós vamos ter a pilha de automóvel, a bateria, né, melhor dizendo, de automóvel, ou a gente chama também de chumbo, porque é a composição dela, tá? Então, se a gente olhar ali a reação catódica e anódica, ou a de redução e oxidação, o que a gente vai ter? A composição da pilha. Eu tenho o dióxido de chumbo mais o sulfato mais hidrogênio e elétrons. O que forma, então, o sulfato de chumbo mais água. Na minha reação anódica, o que eu vou ter? O chumbo no estado sólido mais o sulfato. E aí eu formo o sulfato de chumbo mais os elétrons. Então, eu traço a minha equação global e eu acabo promovendo, então, o funcionamento da bateria, que é a energia química sendo transformada em elétrica para poder ligar o carro. Aqui nós temos um outro tipo de pilha que a gente chama de pilha de Leclanché ou pilha seca, tá? Que ela é muito utilizada por nós no nosso dia a dia. Então ela é uma pilha que tem aqui a base de zinco, né? Como o meu ânodo. Eu vou ter o meu cátodo, que é uma barra de grafite, tá? E o que acontece? Eu vou ter uma pasta com diversos sais também, né? Então sais amoníaco, cloreto de zinco, carvão em pó. Então isso é importante para dar durabilidade para essa pilha. Seria a nossa ponte salina aqui, beleza? Bom, falando das pilhas alcalinas, essa aqui também é muito comum no nosso dia a dia, né? Nós vamos ter o magnésio, o zinco, né? E o manganês, tá? Como atuante, né? Como substância química para essa pilha. Então a gente vai ter esses dois. Aí vai formar o dióxido de manganês, né? Forma o óxido de zinco, água, e a gente obtém a nossa pilha alcalina. Perdão, gasguei. Aumentou. Aí a gente tem então a formação da nossa pilha alcalina. Aqui nós temos nossa pilha de combustível, tá? Aqui é bem interessante essa pilha de combustível, porque a gente vai observar o hidrogênio entrando ali do lado esquerdo. Quando ele entra, ele vai descer. Parte dele sai e parte dele é utilizado ali na formação. Então, o hidrogênio ele sobe, tá? Ele faz mover aquele motor que gera eletricidade. E aí os elétrons devolvem, parte desse hidrogênio se conecta com o ar, oxigênio, e forma o quê? Hidrogênio e oxigênio, água, tá? Então essa água, como a temperatura ali tem um calor muito grande, essa água ela entra em estado vapor, estado gasoso. Então ela acaba saindo água na forma de vapor. E aqui eu acho que só tem mais duas pilhas para a gente terminar. A pilha de mercúrio, então, né? Que daí eu vou ter o zinco e o mercúrio atuando na sua composição química. São essas pilhas aqui que vocês estão vendo, pequenininha, para controles também serve. Nós temos a pilha de cádmio, que a base dele é cádmio e níquel, tá? E aí são as pilhas recarregáveis, e ela dura durante, às vezes, até 1000 recargas, dependendo da marca, né? E eu acho que a última aqui é a pilha de lítio e iodo, que é essa que eu queria só mostrar para vocês, que é aquela pilha do marca-passo do coração. Então, a durabilidade dela é de 9 a 11 anos. Né? Então, é claro que às vezes as pessoas têm que fazer uma manutenção de 5 anos para estar vendo se precisa trocar ou não. Mas a durabilidade dela geralmente é entre 9 e 11 anos aí, tá? E ela vai ter na composição química o lítio e o iodo. Bom, pessoal, ficamos por aqui nossa aula de Química, né, ao aulão do Enem, e nos vemos em breve. Até mais e boa continuidade nas outras aulas no período da tarde. Agora de manhã nós encerramos nosso aulão do Enem, e aí à tarde nós iremos retornar com mais matérias e disciplinas para vocês. Abraços e até mais.